Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais um Oração e Palavra. E hoje o Oração e Palavra, querida, é especial. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer primeiramente a Deus por mais um dia de vida e agradecer por esses 5 anos que estamos completando hoje deste projeto que o Senhor colocou em nosso coração. Nós, em 2017, ali no Monte Pascoal, nós morávamos sozinhos na época e eu lembro que os irmãos conversavam muito comigo sobre dúvidas, né, que eles tinham sobre a palavra e na medida do possível eu ajudava os irmãos a responder as dúvidas deles na medida daquilo que eu sabia, né? E graças a Deus hoje esse projeto aí já tem aí 5 anos, né? 5 anos que a gente está aí para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, pregando a palavra de Deus e sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Antes de qualquer coisa, irmãos, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, Pai querido, por essa oportunidade, por mais uma oportunidade de estar, Senhor Deus, diante de Tua presença e diante, Senhor Deus, desses meus amados irmãos que já me acompanham, Senhor Deus, já há um determinado tempo. É Tu que coloca no coração deles, Senhor Deus, de estar ligando nesta live, ouvindo esta live. E eu quero agradecer, Pai, muito obrigado. Agradecer a todos aqueles que fizeram, fazem e ainda vão fazer parte da minha vida. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa para que venham muitos e muitos anos ainda do Oração e Palavra. Para que eu possa, Senhor Deus, estar nesta empreitada até o dia que o Senhor me recolher para a sua glória. Pai, eu quero te pedir, Senhor Deus, como sempre eu tenho feito. Eu quero te pedir, Senhor, usa pela tua infinita misericórdia mais uma vez este vaso de barro. Que eu diminua e tu cresça. Tira-me da tua aljava como uma flecha e lança-me em direção ao alvo para que eu possa, Senhor Deus, cumprir o propósito a qual Tu tem para a minha vida. Para cumprir o propósito, Senhor Deus. Para cumprir, Senhor Deus, o Teu querer, a Tua vontade. Me lança, Senhor Deus, como flecha. Pai, que não seja, Senhor Deus, aquilo que eu queira falar, mas sim aquilo que Tu queres falar conosco. Pai, que o Senhor possa agora, nesse momento, tomar toda a mente e coração, Senhor Deus, em Tuas mãos. Não permita, meu Pai, que nada, Senhor Deus, nada venha tirar a atenção do Teu povo, mas que o Teu povo possa, Senhor Deus, ser agora neste momento inundado pela Tua presença e que eles possam, Senhor Deus, desejar cada dia mais ouvir a Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, poderosamente. Poderosamente abençoa, meu Pai. Fala conosco. Que possamos, Senhor Deus, não ser apenas ouvintes, mas que possamos guardar, cumprir e praticar, Senhor Deus, a Tua palavra. Sê conosco, meu Pai. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo Deus, né? Que maravilha nós estarmos aí, né, na presença de Deus. E são 5 anos, né, irmãos? 5 anos de muita bênção, de muita alegria, né, de muitas ministrações, aonde o Senhor Deus tem nos direcionado, falado ao nosso coração. Nesses 5 anos nasceu
o canal do Pastor Weber no YouTube. Já temos aí 87 pessoas inscritas, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí mais de 450 vídeos de ministrações, aonde o Senhor Deus tem nos inspirado a pregar a sua palavra. E durante esses 5 anos, eu quero glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, pois entenda isso, querido, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a majestade pertence ao Senhor. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, temos pessoas aí que, através da oração e palavra, foram salvas. Através da oração e palavras, tiveram a oportunidade de ser salvas em Cristo. Pois não é a oração e palavra que salva. O que salva é a tua fé em Cristo. Mas através desta oração e palavra, esta pessoa teve a oportunidade de conhecer a Cristo. Através da oração e palavra, outras pessoas, através da sua fé em Cristo, alcançaram curas, alcançaram vitórias, né? Pessoas que estavam precisando de uma resposta, alcançaram resposta. Quantas vezes recebemos aí comentários de pessoas que estavam assistindo, ouvindo, vendo o oração e palavra, onde o Senhor falava com elas, aonde o Senhor direcionava, aonde o Senhor, né, trazia resposta a essas pessoas. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer. Eu quero agradecer a Deus justamente por isto. Quero agradecer a você que durante estes tempos, né, durante esses 5 anos, tem nos acompanhado. Pessoas que direta e indiretamente têm sido canal de bênção para a minha vida e para a vida da minha esposa. Não é verdade? A minha esposa que abraçou essa causa do oração e palavra comigo. A minha esposa que é uma mulher maravilhosa, não tenho palavras para dizer o quanto ela é preciosa para mim. Aonde nesses 5 anos de oração e palavra, Deus me deu esse presente, e que foi justamente uma mulher abençoada, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher com uma sabedoria, tremenda, onde eu tenho aprendido muito com ela. E graças a Deus, assim, Deus me foi muito, me foi muito maravilhoso em relação a esta situação. E ela participou e participa ainda comigo do oração e palavra. Estamos aí com um projeto, em nome de Jesus, de retornarmos, né, com oração e palavra na madrugada, né? A um determinado período nós fazíamos duas ministrações durante o dia. Nós fazíamos uma ministração ao meio-dia e uma ministração 3 horas da manhã, aonde a minha esposa estava participando comigo. Às 3 horas da manhã, né, a minha esposa fazia comigo oração e palavra na madrugada. E estamos aí com esse projeto de retornar, né? Deus nos abençoou também, nos dando condições, né, de alcançar alguns presentes, né? Graças a Deus, ontem eu recebi uma bênção da parte de Deus e eu estou muito feliz. Logo eu vou estar mostrando para vocês esta bênção, em nome de Jesus. Vai estar tudo direitinho. Mas é isso, irmão, são 5 anos de muita alegria, de muita vitória, onde eu chorei, aonde você me acompanhou chorando, desabafando, falando sobre algumas situações. Mas são 5 anos que Deus também tem nos dado vitória. E nesses 5 anos, como eu sempre tenho dito, que possamos cada dia mais nos aprofundar na palavra do Senhor. Então, quando chega aquele momento, eu digo: pegue a sua Bíblia, meu irmão,
em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia e vamos falar um pouco da palavra do Senhor, pois eu creio que Deus tem algo para falar na nossa vida. Amém? Pegue a sua Bíblia e abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Oséias, um dos profetas menores. Pegue aí a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no livro de Oséias. Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3, está escrito assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, pois como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo Deus. Irmãos, a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração é justamente uma palavra de incentivo a algo que deveria estar gravado dentro de nossos corações. A paz do Senhor, irmão Diana Arcanjo, que Deus abençoe a senhora. Esta palavra que eu li é justamente uma mensagem de Deus vinda da boca do profeta Oséias para as nossas vidas ainda neste presente século. Pois, embora ele tenha dito há muitos e muitos anos atrás e tenha sido escrito, né, estas palavras neste livro há muitos e muitos anos atrás, este texto, o significado dele continua ainda muito presente em nossas vidas. O profeta Oséias, ele dá um conselho, né, não somente ao povo de Israel, mas ele dá um conselho para toda a humanidade. E se você para analisar a profundidade dessas pequenas palavras, embora seja algo pequeno em relação ao volume de letras, ao volume de palavras, mas é algo profundo em relação ao reino espiritual e em relação ao futuro de nossas vidas. Pois quando Oséias abre a sua boca e ele nos incentiva a buscarmos a Deus, ele não está apenas dizendo que nós devemos buscá-lo como se busca qualquer coisa. A Bíblia diz que nós encontraríamos o Senhor quando o buscássemos de todo o nosso coração. Eu lembro de uma vez estar conversando com um determinado irmão, e esse irmão, ele contou-me uma história que cabe bem nesta palavra. Era um determinado servo conversando com seu mestre, e ele questionou o mestre dizendo assim: Mestre, o quanto eu devo buscar a Deus? Qual é o meu limite de buscar a Deus? O mestre deu um sorriso e disse: venha comigo. Pegou o seu discípulo, colocou-o dentro de um barco e levou ele até o meio do lago. Ao chegar no meio do lago, o discípulo, sem entender ainda o significado daquilo, ele voltou a questionar o mestre, dizendo: Mestre,
o quanto eu devo buscar a Deus? O senhor pode me responder? O mestre olhou para ele e disse assim: vá para dentro da água. E ele ficou sem entender e ele pulou na água. No que ele pulou na água, o mestre pegou a cabeça dele e colocou debaixo da água. Só que ele, não entendendo a primeira vez daquele propósito, ele permaneceu ali debaixo d'água até um determinado ponto aonde ele não conseguiu mais aguentar e ele quis se levantar, ele quis voltar à superfície, mas o seu mestre estava segurando a sua cabeça. Aonde ele começou a se debater, sentindo a falta de ar, e ele, ao se debater, até que o mestre permitiu que ele viesse à tona, e ele veio respirando todo ofegante, buscando o oxigênio, pois ele ao adentrar no barco, ele disse: mestre, o senhor estava pretendendo me matar? O senhor não sabe que sem o oxigênio nós morremos? E aí o mestre deu um sorriso e disse ao seu discípulo: eu espero que você então tenha compreendido a resposta da sua pergunta. E o discípulo ficou olhando para ele e ele disse: você me perguntou com qual intensidade nós deveríamos buscar a Deus. Eu lhe digo que nós deveríamos buscar a Deus como aquele que busca o ar respirando. Você estava buscando de toda forma respirar. Você lutou para isso. Você estava necessitando de oxigênio para poder viver. Da mesma forma devemos buscar a Deus. Nós precisamos da presença dele, precisamos de ser íntimos dele, precisamos de estar em sua particularidade, precisamos estar ali junto com ele, pois sem ele nós não vivemos, sem ele não há vida, sem ele não podemos continuar vivendo. Então eu imagino Oséias falando, dando este conselho ao povo, aonde ele dizia que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E eu lhe digo, irmão, o conhecimento de Jesus, o conhecimento de Cristo, mas o conhecimento genuíno, ele verdadeiramente traz uma liberdade em seu coração, uma liberdade que não te aprisiona, uma liberdade que não te aprisiona em dogmas humanos, mas ela é uma liberdade que te aprisiona sim, te aprisiona como Paulo disse: eu, escravo de Jesus Cristo, preso pelos seus aguilhões. Irmão, isso é muito maravilhoso. É muito maravilhoso, sabe por quê? Porque o conhecimento de Cristo traz revelações para a nossa vida que nunca teríamos se continuássemos vivendo da mesma forma que vivíamos no mundo. O texto diz em João que quando conhecemos a verdade ela vem e nos liberta, ela quebra grilhões, ela quebra o grilhão da mentira, ela quebra a corrente da dependência, ela quebra o sentimento de depressão, pois a liberdade ela traz a consciência
daquilo que você deve desejar. Algumas pessoas, eu estava falando com a minha esposa esses dias, acho que foi ontem ou foi anteontem, que estávamos vendo algumas pessoas falando sobre o livre-arbítrio, e muitas pessoas até condenam o livre-arbítrio, pois acham que isso não deveria haver. E eu fico pensando que o livre-arbítrio, irmãos, ele é algo que nos foi dado, eu vou dizer assim, como um presente da parte de Deus. Eu sei que, infelizmente, muitos têm usado deste livre-arbítrio para fazer coisas que não devem, para fazer coisas que não agradam ao Senhor. Porém, é através deste livre-arbítrio que podemos declarar o nosso amor ao Senhor, pois Deus nos deu a oportunidade de escolher servi-lo por livre e espontânea vontade. Escute o que eu estou lhe dizendo, querido. Servir a Deus, eu já disse isso, repito e volto a repetir. Servir a Deus é escolha. Servir a Deus é decisão. Escolher servir ao Senhor Jesus é você tomar uma decisão em sua vida. É aonde você passa verdadeiramente a enxergar quem é Jesus Cristo na sua vida. Aonde você deixa de colocar como prioridade aquelas coisas que são perecíveis e você passa a colocar como prioridade aquilo que o mundo não pode te roubar, aquilo que a traça não corrói, aquilo que a ferrugem ela não desgasta. Você passa verdadeiramente a ter um tesouro no céu. E o teu tesouro no céu chama-se Jesus Cristo. O teu tesouro, o teu maior tesouro, o teu maior prêmio, tua maior bênção é a presença de Jesus na tua vida. É o reconhecimento de quem Jesus é na tua vida. Esse reconhecimento, ele traz a mim e a você libertação. A Bíblia diz, quando Oséias fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecê-lo, é porque estamos em um determinado processo de aperfeiçoamento. Como o apóstolo Paulo fala, andando de glória em glória. Em Apocalipse a Bíblia diz: aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Jesus Cristo disse o Senhor disse que a palavra fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Então estamos num processo de cada dia mais sermos aperfeiçoados. Às vezes retrocedemos, mas não é porque pecamos que nos afastamos, não é porque pecamos, deixa eu colocar aqui, não é porque pecamos que dizemos assim: o Senhor não nos ama mais. Não, pelo contrário. Escute o que eu vou lhe dizer, querido. Se você errou, se você pecou, se você cometeu algo que desagrada o coração de Deus, em nome de Jesus Cristo, tenha coragem, assuma a responsabilidade pelos seus erros e abra o seu coração para com Deus. Entra dentro do teu quarto agora, fala com o Senhor e diz: Senhor, eu errei, eu pequei nisso e nisso, e eu te peço, Senhor Deus, me ajuda, me perdoa,
trata em meu coração, mas não tira, mas não retira de mim o teu espírito. Eu lembro que quando Davi foi engodado por Satanás em relação ao seu pecado, aonde ele desejou Betseba, aonde ele cobiçou, aonde ele assassinou, aonde ele planejou, né, algumas coisas ruins. Eu lembro que de toda essa situação a Bíblia diz que o pecado ele cega o entendimento, ele não permite, né, quando você está ali extasiado por aquele desejo, por aquela situação que vai te envolvendo e criando correntes, que vai te prendendo. A Bíblia diz que Davi, quando caiu em si, ele colocou o seu joelho no chão e começou a orar. E ele sabia as consequências daquilo que ele havia feito. Ele declarou para Deus: Senhor, o meu pecado está perante a tua face dia após dia. E o que é interessante é que, através daquilo que Davi estava falando, Davi abriu o seu coração. O que chamou a atenção de Deus, querido, para a vida de Davi naquele momento, não foi o volume de palavras que ele disse, não foi a eloquência de palavras que ele falou, não foi nada daquilo que impressiona homens. O que chamou a atenção de Deus para Davi naquele momento foi a sua sinceridade e o seu arrependimento por aquilo que ele havia feito contra Deus. E Davi, abrindo a sua boca, disse: Senhor, eu pequei, me perdoa. Senhor, tira tudo se tu quiseres. Tira o reino, tira a coroa, tira, Senhor Deus, tira o ouro, a prata, tira os tesouros, tira tudo que tu quiseres de mim, Senhor. Só não retira o teu espírito. Eu imagino Davi falando isso para Deus, e ele tendo em mente aquilo que ele fala no Salmo 16, se eu não estou enganado, aonde ele abre a sua boca e declara: Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Davi reconheceu Deus como sua prioridade e foi sincero: Senhor, eu errei, mas eis-me aqui de joelhos prostrado, arrependido, Senhor Deus, me perdoa. Então, quando você busca o Senhor vai tratando você, vai moldando você dia após dia. O conhecer e o prosseguir, esse prosseguir é que, independentemente das falhas, independentemente das circunstâncias que se passam em nossas vidas, nós devemos continuar olhando para Cristo, continuar olhando para o alvo, continuar olhando, né, para aquilo que o Senhor Deus tem para nossas vidas. Eu tiro por mim, irmãos, nesses 5 anos, onde nós estamos aí comemorando hoje, nesse 5º aniversário do Oração e Palavra, nós aí começamos falando sobre Cristo. Às vezes nós tivemos aí um período onde nós pregávamos todo dia. De repente aconteceu algo e, infelizmente, eu fui acometido por uma enfermidade e eu passei um bom tempo sem fazer, mas depois retornei de novo. E de vez em quando eu retorno fazendo todo dia, quando demora, infelizmente, a saúde e as situações, elas se avolumam, aí vem as lutas, vem a dificuldade, vem a tristeza, vem o cansaço, sabe? Às vezes vem você está pensando que não tem? Você está pensando que o inimigo não chega e diz: para, não faz mais, não existe. Você passa um bom tempo sem fazer o Oração e Palavra.
Só que o Espírito Santo sempre te incomoda, sempre te impulsiona. Esse conhecimento de Cristo, esse desejo de estar na presença de Deus, esse desejo de buscar a Deus, esse desejo de fazer a vontade de Deus, ele sempre está implícito em teu coração. Então, querido, a oração, o jejum, a leitura da palavra, tudo isso, querido, traz para a tua vida espiritual um renovo, traz para a tua vida espiritual um alicerce, aonde isso te impulsiona a cada dia mais. Eu quero Cristo, eu quero Cristo, eu quero estar na presença de Deus, eu quero ouvir o Senhor, eu quero estar diante de tua face. Senhor, eu sei que não sou digno, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor, olha aqui a minha vida, Senhor. Pai, transforma, restaura, busca, levanta, ergue. Mas não pare e não desista. Continue buscando ao Senhor, continue orando ao Senhor. E, irmãos, quando eu digo buscando ao Senhor, eu estou dizendo buscar a Deus. Buscar a Deus. Irmão, escute o que eu vou dizer, que olha aqui dentro da bolota do meu olho. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Eu sei que estamos nos últimos dias, aonde a Bíblia diz que a apostasia ela adentraria na igreja, aonde a Bíblia diz que muitos procurariam doutores e mestres, falsos mestres, né, para ouvirem deles aquilo que traria satisfação aos seus ouvidos, pois a palavra genuína mesmo provocaria comichão em seus ouvidos. Eles não aguentariam a palavra genuína, a sã doutrina, eles não aguentariam isso. Então eles procurariam para si mestres, procurariam para si doutores que falariam aquilo que eles queriam ouvir. Eu sei disso. Mas nada disso impede que o evangelho genuíno também não seja pregado. O evangelho genuíno continua o mesmo. A Bíblia diz que Deus é o ontem, hoje é o mesmo. Ele não muda. O evangelho de Jesus Cristo continua sendo cruz, renúncia, afastamento do mundo, renúncia. O evangelho de Jesus Cristo continua sendo ainda a ministração da palavra, aonde o foco real deve ser Cristo. Eu tenho certeza que talvez alguns pregadores já devem ter falado essas expressões que eu vou dizer agora, aonde você fala de um sermão cristocêntrico ou de um sermão antropocêntrico. E quando você ouve essas expressões, você às vezes até não entende, mas deixa eu te falar uma coisa. Mudando essas duas palavras, quando fala sobre um sermão antropocêntrico, é como se a palavra, o culto e tudo aquilo que acontecesse na igreja fosse direcionado ao homem. E como que isso é direcionado ao homem? É que o centro de tudo aquilo ali é o homem. O culto, ele vem para te agradar. O culto vem para você se sentir melhor. Os louvores são feitos para você. A pregação é toda para você. Aonde Jesus e Deus, eles estão ali para realizar os teus sonhos e desejos. Aonde
Você é colocado num determinado pedestal e dizem, não, Deus vai te levantar, você será grande, você será o melhor. Eu vi ontem uma postagem que eu fiquei olhando, uma postagem que dizia assim, cuidado, você é um leão e as ovelhas, elas sempre vão querer convencer você a comer capim. Quando eu li isso, eu fiquei olhando, eu disse, Senhor, a tua palavra não me chama de leão. A tua palavra diz que só existe um leão, quer dizer, existem dois. Mas um é leão pequenininho, um é leão derrotado. Mas a Bíblia menciona um outro leão, que é o leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus. Então a Bíblia não me chama de leão. A Bíblia diz que eu sou ovelha. Tá certo que tem algumas ovelhas que gostam de comer carne. Mas a comida de ovelha é capim. É palavra. E eu lhe digo, irmão, diante de Deus, hoje, infelizmente, nós temos visto aí cultos direcionados ao homem, aonde, não, meu irmão, Deus, sabe, Deus é na tua vida, sabe, Deus te escolheu, você é precioso para Deus e tal, e vai, e vai. Irmãos, eu tenho que lhe ser bastante sincero nessa situação. A Bíblia diz que o conhecimento de Deus, ele vem através de um desejo nosso. Nós temos escolha, lembra do livre-arbítrio? Escolha. Escolha. Quando a Bíblia fala, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, Deus menciona nesse texto uma determinada separação para um propósito. Mas antes disso, houve o desejo da pessoa em escolher ao Senhor. Aí, sabe por que eu digo isso? Porque muitos, eles usam determinados textos bíblicos para dar razão à sua vida pecaminosa. Estão lá no pecado, estão fazendo tudo que não presta. Não, irmão, mas eu tenho promessa. Deus vai agir na minha vida. Eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde eu vou estar na igreja. Ainda não chegou o meu momento, ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou o dia do meu chamado. Porque quando chega o dia do meu chamado, Deus, ele já preparou tudo. E eu fico olhando e pensando, eu digo, meu irmão, você não pode ficar pensando as coisas desse jeito. Isso é uma ilusão de Satanás na tua vida. Se você não buscar a Deus e não for em direção a Ele, irmão, não tem como as bênçãos de Deus virem sobre a tua vida. Não tem como as bênçãos do Senhor virem sobre a tua vida. Você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar estar ali, na presença de Deus, prosseguindo, buscando, desejando. Meu desejo é que verdadeiramente você, meu amado irmão que me ouve, continue buscando ao Senhor. Continue na presença de Deus. Continue buscando aquele que fez os céus e a terra.
Que você possa segurar na mão de Cristo. Que você possa, querido, em nome de Jesus, não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Que em nome de Jesus Cristo, que a síndrome, vamos colocar assim, né? A síndrome de Elias em relação a escolhas não venha sobre a tua vida. Como assim, pastor? Elias disse para Deus: Senhor, eu corri de lá porque se eu não corresse de lá eu ia morrer e tu ia ficar sem profeta. Deus olhou para Elias e disse: Elias, tu tá achando que tu é a última bolachinha do saquinho? Não, meu filho. Eu escolhi você para estar no Carmelo, mas se você não quiser, eu tenho 7.000 opções. Então compreenda isso. Não permita que a soberba adentre o teu coração. Olhe para Cristo como teu único e suficiente Salvador, como teu Senhor. Mas olhe também para Ele com um olhar de amor, de graça. Aonde Ele está de braços abertos. Aonde o inimigo tenta te separar e Cristo só está ali pronto para te abraçar, para arrancar de vez a dor do teu coração, para trazer cura para a tua alma e para que você possa estar ali, seguindo a Ele, firme, forte. Nosso desejo do Ministério Cristão à Luz da Palavra, meu, da pastora Lília, é que você esteja em nome de Jesus Cristo cada dia mais na presença do Senhor. Que neste momento você possa, aonde você estiver me ouvindo, você está passando por esta situação de estar fraco na fé, de não querer ir mais para a igreja, vença estes sentimentos. Te levanta. Pegue a Bíblia, vá ler. Vá orar. Fale com Deus pela madrugada. Busque ao Senhor. Não permita que nada tire a presença de Deus da tua vida. Pastor, eu não quero mais ir para a igreja, eu tô muito decepcionada com os homens. É justamente essa a questão. Os homens podem te decepcionar, mas Jesus Cristo não te decepciona. Mas você tem que congregar, filho. Você tem que ir para a igreja. O Senhor Ele te chamou para viver em comunidade. Ele mesmo disse: quão bom e suave é que os irmãos andem em união. Ore ao Senhor. Direcione-se a uma igreja. Permaneça ali congregando. A igreja na terra não é perfeita, porque ela é feita de homens imperfeitos. Não olhe para o homem. Olhe para Deus. Olhe para aquele que é autor e consumador da tua fé. Tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor há de guiar os teus passos, há de guiar os teus caminhos, e nós alcançaremos a coroa de glória que é estar ali com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa eu orar por você, querido, em nome de Jesus. Recebe essa palavra? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai querido, por cada pessoa que esteve vendo e ouvindo essa live. São 5 anos, Senhor. 5 anos ministrando a Tua palavra neste propósito. São 5 anos do nascimento deste ministério, aonde
Tu tem nos direcionado dia após dia a falar aquilo que Tu queres, não aquilo que queremos. Dia após dia o Senhor nos tem tirado de sua aljava e nos tem lançado em direção ao propósito, ao alvo, ao objetivo. Aquilo a qual Tu tens colocado em nosso coração para falar ao Teu povo. Meu desejo é que venham mais 5 anos, mais 10 anos. E que possamos, Senhor, estar sempre em Tua presença, fazendo o Teu querer e a Tua vontade. Em relação àquelas pessoas que estão agora nesse momento, Pai, orando, pedindo perdão, Te pedimos, Senhor Deus, perdoa. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas. Perdoa o pecado do Teu povo, Senhor. Sei que nós falhamos. Sei que somos negligentes com algumas coisas. Mas Te pedimos, Senhor, perdoa o pecado do Teu povo. Arranca a venda, Senhor Deus. Nos faz enxergar aquilo que o inimigo, Senhor Deus, tem vendado. Aquilo que o inimigo tem, Senhor Deus, engodado em muitos pastores, em muitos pregadores. Faz-nos enxergar a realidade da Tua palavra cada dia mais. O Teu verdadeiro querer e da Tua vontade. Nos ajuda. Sê conosco, meu Pai. Eu Te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Oh glória. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Que maravilha. Eu quero agradecer a todos que estiveram aí conosco e que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe de uma forma tremenda. E fique ligado. Logo, logo estaremos aí retornando. Eu creio que esta semana agora, nós estamos terminando de ajeitar algumas coisas aqui em casa, mas eu creio que esta semana agora que virá, nós vamos estar voltando, retornando com oração em palavra ao meio-dia. Amém? Vamos estar aí voltando com oração em palavra ao meio-dia, de segunda a sexta. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, em nome de Jesus.